Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta com mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Este ano, o podcast de Literacia em Saúde da ULS do Médio Tejo segue a orientação do Plano Nacional de Saúde, que defende uma abordagem holística e contínua ao longo do ciclo vital. Assim, cada trimestre deste ano vai focar numa etapa-chave da vida: infância, mulher adulta, homem adulto e idade maior. O objetivo é ampliar o conhecimento em saúde, promover a prevenção, incentivar comportamentos saudáveis, sempre dando voz a profissionais de saúde experientes e traduzindo informação científica e médica em linguagem acessível. Neste terceiro trimestre, falamos sobre a saúde do homem. Em Portugal, estima-se que ocorram cerca de 25.000 AVCs por ano, o que equivale aproximadamente a 3 casos por hora. O AVC é a principal causa de incapacidade adquirida em adultos e uma das principais causas de morte no país. A taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares em Portugal, embora tenha vindo a diminuir nas últimas décadas, graças à melhoria dos cuidados de saúde e à implementação das vias verdes, já falaremos sobre isso e explicaremos o que são, continua acima da média da Europa Ocidental. Este episódio do Haja Saúde é inteiramente dedicado ao AVC no homem. Para isso, vamos ouvir Isabel Martins, médica de Medicina Interna, diretora do Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja Saúde. Se tivesse apenas 1 minuto para convencer um homem adulto a mudar um hábito de modo a prevenir o acidente vascular cerebral, vulgo AVC, o que é que lhe diria? Diria que deve fazer uma medição da tensão arterial pelo menos uma vez na vida e sempre que for necessário, e que para isso basta recorrer a uma farmácia ou do médico de família, de forma a excluir ou a fazer o diagnóstico de uma hipertensão arterial, prevenindo assim futuramente o acidente vascular cerebral que se pode desenvolver ao longo de anos com uma hipertensão arterial não tratada. Portanto, não custa e é rápido. E é rápido. Suponho que seria esse o fator de risco também da população masculina portuguesa que primeiro eliminaria se pudesse. A hipertensão arterial não controlada, que é o principal fator de risco no surgimento de um AVC, porque se ela for controlada, vai proteger essa pessoa de ter um AVC em idade ainda jovem, ativa. Claro que associando também tudo o que sejam hábitos saudáveis de vida, a dieta com pouco sal, no caso de ser hipertenso, o controle do diabetes, se tiver, evitar hábitos alcoólicos excessivos, fazer evicção dos hábitos tabágicos, evitar o sedentarismo, que leva à obesidade, que por sua vez leva aos diabetes, e acumulando-se vários fatores de risco, isso agrava exponencialmente o risco de ter um AVC. A hipertensão arterial é muitas vezes designado o assassino silencioso, porque não produz sintomas.
Exato, e por isso as pessoas não valorizam. Eu costumo dizer aos meus doentes, a hipertensão arterial não dói, mas pode matar, porque de facto, como não dói, as pessoas não valorizam. O que é que mais a preocupa na prevenção do AVC em Portugal? Eu disse aqueles números no início, são bastante assustadores. Sendo uma das causas mais frequentes de mortalidade e de morbidade na população portuguesa, é muito importante fazer a prevenção do AVC e o que me preocupa é sobretudo que não seja feito e, portanto, para isso os cuidados de saúde primários são essenciais no seu diagnóstico, no seu seguimento, em fazer os doentes cumprir com os planos terapêuticos, em fazer o ensino e explicar aos doentes o porquê de terem que fazer determinada terapêutica. Antes de mais, vamos fazer uma definição rigorosa. O que é afinal, do ponto de vista clínico e físico, um acidente vascular cerebral? O nome já diz alguma coisa. É um acidente de facto grave, pode ser isquémico ou hemorrágico. No caso dos AVCs isquémicos, o que acontece é que há uma súbita oclusão de uma artéria do cérebro, Então, o entupimento é isso. ensupimento, que impede que o sangue chegue às células cerebrais e as alimente, o que lhes causa o sofrimento e morte, que é irreversível. E é uma situação que ocorre em poucas horas. Os estudos dizem 4 horas e meia. E no acidente vascular hemorrágico há uma ruptura de uma artéria que inunda o cérebro de sangue. Qual deles é mais grave? Depende da área cerebral atingida. O tratamento é diferente. Portanto, o AVC isquémico é tratado com agentes que vão dissolver, por assim dizer, o coágulo. No AVC hemorrágico, já não. De qualquer modo, tem que se chegar ao hospital o mais rapidamente possível. Aqui já podemos falar das vias verdes. O que é que são? A via verde do AVC, como o nome diz, é uma via mais rápida de entrada do doente no serviço de urgência, que é ainda muito desconhecida pela população portuguesa, que está instituída em muitos dos nossos hospitais já em Portugal, que a ULS de Médio Tejo tem, em que há um protocolo, assim que há o contacto do doente ou do familiar do doente com o INEM, em que devem ser referenciados os sintomas, a hora que começar, vai confirmar isso em casa do doente e vai acionar a chamada via verde do AVC, que permite que o doente seja transportado de ambulância rapidamente para o hospital que dispõe de via verde, sendo o hospital previamente avisado da chegada do doente, o que permite que a equipa que faz a via verde esteja disponível à sua chegada e preparada para o atender com a maior rapidez. Porquê é que os homens têm maior incidência de AVC do que as mulheres nas faixas etárias mais jovens e na meia-idade? O homem jovem terá maior prevalência do AVC do que a mulher, porque as mulheres estão protegidas pelas hormonas femininas, os estrogénios, que os homens não têm, até por volta da menopausa, à volta dos 65 anos, depois dessa idade, a prevalência torna-se mais semelhante. Existem ainda depois os fatores que são mais característicos dos homens, que é serem menos aderentes à terapêutica, menos cumpridores de consultas, terem hábitos alcoólicos, hábitos tabágicos, em excesso mais frequentemente que as mulheres e pronto, e uma desvalorização de tudo isso. Qual é que é o maior mito que gostaria de apontar sobre o AVC em Portugal? O mito de que o AVC é uma doença apenas dos idosos. Ela pode surgir em idades jovens, e jovens entende-se por idades inferiores a 55 anos. E até em crianças, não é? E até em crianças, mas aí geralmente já ligado a problemas congénitos e problemas cardíacos que as crianças já têm. E, portanto, no homem jovem pode acontecer
por todos os motivos que já se explicou, hábitos alimentares pouco saudáveis, que conduzem à obesidade, que por sua vez pode conduzir à apneia do sono, e tudo isso vai contribuir para que haja valores tensionais elevados e para que haja processos de aterosclerose, nomeadamente os valores de colesterol, que podem provocar AVCs em pessoas ainda jovens, numa fase ativa da vida, em homens, neste caso, e que podem lhes causar problemas graves para o resto da vida. Curiosamente, os fatores de risco masculinos são modificáveis. Falou da apneia do sono, por exemplo, que é uma coisa que não se fala muito. Os homens são muito hesitantes, porque a apneia do sono habitualmente implica depois o uso de uma máscara, CPAP, que os homens não gostam nada de usar, creio que as mulheres usam mais. Mas há outros fatores também, o consumo de drogas, por exemplo. Pois, o consumo de drogas nos jovens, sendo o mais frequente, é também o fator de risco para o AVC, como a cocaína e as anfetaminas, que também são causadoras de hipertensão arterial, o uso de esteroides anabolizantes e, de uma forma geral, hábitos de vida menos saudáveis. E quem fala dos esteroides anabolizantes também a testosterona, não é, doutora? As bebidas energéticas também. Sim, as bebidas energéticas, se forem consumidas em grande quantidade, a testosterona são hormonas próprias do homem, que por isso o põe mais em risco do que as mulheres até a menopausa. O isolamento social e a solidão masculina não era uma causa que nós apontássemos assim à primeira, mas também contribui como um fator indireto de risco. Porquê? Porque o isolamento, sobretudo no sexo masculino, é também sinónimo de incumprimento terapêutico, de pouco cuidado consigo próprio e com a sua saúde, e são pessoas que não recorrem frequentemente à ajuda ou à opinião dos outros. Se tivesse de eliminar apenas um hábito alimentar dos homens portugueses, qual é que seria? De todos eles, o primordial e que se associa diretamente à hipertensão arterial é a dieta com restrição de sal. Mais exercício físico. Exercício físico, sim, porque ele também vai permitir um abaixamento da hipertensão arterial, portanto evitar o sedentarismo, que é cada vez mais frequente nas nossas sociedades atuais e que também leva indiretamente à obesidade, e tentar praticar exercício físico adequado, claro, à idade e à pessoa. O que está preconizado é que se faça pelo menos 30 minutos de marcha por dia, que é um exercício físico que qualquer pessoa pode fazer, existindo outros, claro. É preferível fazer algum exercício físico do que nenhum, Mas também com conta, peso e medida. com contrapeso e medida e sem excessos, e distribuído ao longo dos dias. O cérebro avisa, antes de um AVC, há alterações que podem ser percebidas ou não. Raramente. Habitualmente o episódio é súbito, exceto quando estamos a falar dos AITs, que são os acidentes químicos transitórios, e que podem ser considerados uma ameaça, entre aspas, de AVC. É um primeiro sinal, é isso? Pode ser considerado um primeiro sinal. Vamos repetir? Um AIT, acidente isquémico transitório. E o que é em si um AIT? No acidente isquémico transitório há uma oclusão isquémica, habitualmente transitória, de uma artéria, e que depois deixa de existir, por isso as pessoas têm sintomas de AVC que regridem em horas, habitualmente em menos de 24 horas, e que muitas vezes não valorizam porque os sintomas desapareceram. Ao que eu me li, estima-se que cerca de 10 a 15% dos doentes com AIT tenham um AVC nas 48 a 72 horas seguintes. Portanto, o AIT deve ser tratado como uma emergência médica. Deve ser tratado como uma emergência médica. Esses sintomas, mesmo que revertam em horas, devem ser valorizados. O doente deve, na mesma, contactar o INEM imediatamente e ir para o hospital imediatamente, porque isso permite
que seja avaliada a situação clínica e prevenido os fatores de risco que podem levar a que o doente dentro de dias ou semanas tenha um AVC, efetivamente. Quais é que são os sinais? Os sinais do AIT podem ser semelhantes ao do AVC, mas desaparecem em menos de 24 horas, caracteristicamente. Os sintomas, que são também os sintomas do AVC, são muitas vezes conhecidos pelos 3 Fs, que é atingimento da força, da fala e da face. Podem não surgir os 3, pode surgir apenas um deles. A força é habitualmente atingida no AIT e no AVC de um lado apenas do corpo. Perda de força e dormência. E dormência, pode ser só o braço, pode ser só a perna, mas habitualmente apenas um dos lados do corpo. Pode haver desequilíbrio na marcha, súbito. A nível da face, pode surgir um desvio da chamada comissura labial para apenas um dos lados e cair o canto da boca, para explicar melhor. Pode surgir ainda alterações da fala. O doente pode ter dificuldade em articular as palavras, pode ter dificuldade em compreender aquilo que se diz, em nomear os objetos, dado o nome correto, parecendo confuso às vezes, e depois outros sintomas que também podem existir, uma alteração súbita da visão, visão dupla, deixar de ver. E também outro sintoma que é muitas vezes desconhecido e desvalorizado, que é em linguagem médica se chama disfagia, que é dificuldade em engolir. O doente fica com dificuldade em engolir e isso leva a que ele se engasgue facilmente. São sintomas difíceis de ignorar. Não deve ignorar. Eles são difíceis, não é? De ignorar, quer dizer, se percebe-se que qualquer coisa não está bem, os familiares vão dar conta, com certeza, talvez o próprio possa não dar conta. O que é que se faz imediatamente? 112 sempre, uma emergência médica sempre, e se o doente não estiver em condições de contactar, é o familiar que deve contactar imediatamente o 112, deve explicar os sintomas que o doente apresenta, a que horas é que começaram, porque isso vai ser importante na datação do tempo do AVC, e deve aguardar a chegada da ambulância que deve transportar o doente para o hospital. Não deve alimentar o doente, não deve dar água, não deve dar medicação ao doente, deve deixá-lo deitado, de preferência entre cúbito se ele tiver vômitos ou dificuldade ou engasgar-se facilmente, até que chegue a equipe clínica. Portanto, do lado e o mais calmo possível. Vamos fazer uma pequena pausa na conversa para escutar a Diana Ralha com as informações úteis deste episódio. Voltamos já a seguir. Até já. No verão mudam os dias, mudam as rotinas e aumentam também alguns riscos. Piscinas, praias, rios, albufeiras, viagens, festas e festivais fazem parte desta época do ano, mas os acidentes não tiram as férias. Nesta rúbrica das informações úteis, fomos recuperar conselhos de uma conversa que mantivemos no episódio número 4 do podcast Asa Saúde com o médico Fausto Pereira, um profissional com décadas de experiência em emergência e urgência no Médio Tejo, e falámos sobre acidentes de verão. Comecemos pelas crianças. Na piscina, na praia ou junto de qualquer zona que tenha água, a regra é muito simples. Uma criança deve estar sempre à vista de um adulto responsável. E não basta ir olhando de vez em quando. Um minuto de distração pode chegar para acontecer um acidente. À volta das piscinas, há outro cuidado importante: usar calçado adequado e antiderrapante. Atenção a isto. As zonas molhadas escorregam facilmente e muitas quedas acontecem precisamente nas bordas das piscinas, em brincadeiras, corridas e pequenos empurrões. Outro grande alerta do verão são os mergulhos. Nunca se deve mergulhar de cabeça em locais desconhecidos. E isto é válido para rios, barragens, albufeiras, rochas, pontões e mesmo até piscinas, se não soubermos bem a profundidade. Os braços esticados à frente não vão garantir proteção. E um mergulho mal calculado pode provocar traumatismos graves na sua cabeça, na coluna
e deixar consequências muito graves para toda a vida. E se tiver uma queima dentro d'água, a primeira coisa é tentar não entrar em pânico, respirar, tentar boiar e pedir ajuda. Muitas situações tornam-se mais perigosas quando a pessoa bloqueia, se debate ou perde mesmo o controle. Boiar pode ajudar a ganhar algum tempo e reduzir o esforço até chegar à ajuda. E se vir alguém em dificuldade na água? Chame ajuda de imediato e antes de entrar para socorrer, avalie se tem condições de segurança. É muito importante não transformar uma vítima em duas vítimas. E sempre que possível, peça apoio, use uma boia, uma corda, uma prancha ou qualquer outro objeto flutuante. O verão também traz mais viagens, festas e festivais, por isso, muita atenção à estrada. Evite conduzir cansado, depois de grandes refeições e nunca beba álcool. Se o grupo combina sair, combina antes quem não deve beber e vai conduzir. Há ainda outros cuidados simples. Usar repelente para prevenir picadas de insetos, procurar ajuda se houver um grande inchaço, uma reação intensa ou dificuldade em respirar e, nas relações sexuais, lembre-se da palavra preservativo. Aproveitar o verão é importante, mas com cabeça, atenção e alguns cuidados simples evitam-se muitas urgências. Neste verão, divirta-se, mas não mergulhe de cabeça no risco. Estamos de volta à conversa. Hoje falamos sobre o AVC, acidente vascular cerebral, no masculino, isto é, no homem. E para isso temos connosco Isabel Martins, médica de Medicina Interna, diretora do Serviço de Medicina Interna da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Já falámos sobre a Via Verde, este fantástico protocolo que tem com certeza resultados mensuráveis muito importantes. Esta questão do tempo, o tempo é cérebro, o tempo é vida, é muito importante. O que é que acontece ao cérebro minuto a minuto quando se dá um AVC e não há tratamento? Após a oclusão da artéria cerebral, as células cerebrais entram rapidamente em sofrimento e após isso em morte irreversível, portanto, dependendo da área do cérebro que foi afetado. Se nada for feito, o doente ficará com sequelas o resto da vida. Daí essa questão tempo é cérebro. De qualquer modo, é bom que as pessoas saibam que nunca é demasiado tarde para ir para o hospital. Vai sempre para o hospital. Quanto mais rápido for, mais depressa, melhor será a evolução futura. No caso do AVC isquémico, levo cerca de 4 horas e meia até à morte das células cerebrais. É por isso que é esse o tempo, dentro dessa janela de tempo, que o doente deve entrar no hospital para poder ser submetido a tratamento. Houve um grande progresso dos tratamentos a este nível nos últimos anos. Tem tido muito progresso, começando pela Via Verde do AVC, que permite fazer a chamada trombólise nas primeiras 4 horas e meia depois de começarem os sintomas, em que é injetada uma substância que vai como dissolver, por assim dizer, o trombo e permite que a artéria reformibilize e que sejam ainda recuperadas as células cerebrais que forem possíveis. E mais recentemente, ainda numa janela até às 24 horas depois dos sintomas, se o trombo ou coágulo, que é a mesma coisa, se continuarem na artéria e não dissolver com a trombólise, ainda é possível fazer um procedimento técnico chamado trombectomia, em que por via mecânica, através dos vasos, por via endovascular, é possível ir remover esse trombo, o que deverá ser feito até às 24 horas para ter resultados positivos. Quais são as sequelas mais frequentes após um AVC? Estamos a falar dos homens, sobretudo. As sequelas que ficam para o resto da vida e que são difíceis de recuperar, mesmo com fisioterapia intensa, são as que preocuparão mais as pessoas, são de facto a falta da força muscular, que os pode impedir de caminhar,
corretamente, ou mesmo impedido na totalidade de caminhar, de fazer a sua higiene diária, as suas atividades diárias, que os vão impedir de exercer determinados trabalhos que exerciam anteriormente. São ainda sequelas da fala, em conseguir expressar-se, em conseguir interpretar aquilo que lhe é dito. Quando é atingida a visão, podem ficar sequelas também a nível visual. O dente poderá também ter mais alguma dificuldade na memória e a disfagia, a tal que é sintoma que é muitas vezes até o único que fica, que é a dificuldade em engolir, que leva a que as pessoas se engasguem facilmente e façam pneumonias de aspiração, nomeadamente. Daí que seja tão, tão importante, e por isso estamos aqui hoje, saber quais são as medidas concretas de prevenção primária recomendadas a qualquer homem, independentemente da idade. Vamos repeti-las. Então, e por ordem, de maior importância, controle da hipertensão arterial, o cumprimento dos planos terapêuticos que o médico prescreve ao doente, uma dieta equilibrada, que é aquela que toda a gente deve ter em termos de açúcares e de gorduras, e sobretudo no caso dos hipertensos, com restrição de sal. Devem também fazer uma evicção dos hábitos tabágicos, existem consultas de cessação tabágica, até na ULS de médio teste, portanto tudo isso está disponível e deve ser utilizado. O diminuir o consumo excessivo do álcool, ou mesmo deixar de consumir álcool, ou evitar o sedentarismo dentro do possível, fazer exercício físico regularmente, adequado à idade e à pessoa, claro, e tratar depois todas as outras doenças que acrescem fatores de risco, como a diabetes, o colesterol, que também deve ser tratado, se estiver elevado, e situações de arritmias cardíacas, que são muitas vezes a origem dos trombos, dos coágulos que se formam do coração e que migram para as artérias cerebrais. 2 conselhos que ficaram também aqui desta conversa: dormir bem e combater a solidão. Dormir bem, se tiver a apneia do sono, caracteristicamente as pessoas não dormem bem, têm períodos em que o cérebro é mal oxigenado, o que vai desencadear picos de hipertensão arterial, que é mais uma vez o fator de risco do AVC, e devem recorrer ao médico, geralmente ao pneumologista, para fazer os estudos do sono e para fazer o tratamento que lhe indicarem, de forma a que corrijam essa situação. Muito obrigada, os conselhos estão dados. Repito o registro com que começámos esta conversa: em Portugal, a cada hora, 3 pessoas têm um AVC. Muitos deles poderiam ter sido evitados. Perante qualquer suspeita de AVC, ligue imediatamente para o 112. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, ou quase tudo, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio em Abrantes, Nossa Senhora da Graça em Tomar e Rainha Santa Isabel em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigado por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!